Olá, eu fiz esse vídeo para explicar um pouco sobre o uso dos elementos nessa imagem, né? Para que você possa entender um pouquinho como foi o meu processo para criar essa imagem e imaginar ela representando o projeto de vocês, né? Representando as ideias de vocês. Tudo isso em cima daquela reunião que a gente, né, falou. Então, resumindo aquele dia, né, eu peguei algumas palavras-chave, que foi leve, amigável, dinâmico, moderno, atualizado, né, um grupo que passa credibilidade, né, que passa a ideia de equipe, de tecnologia, disseminação, informação. Então foi mais ou menos essas as palavras que eu levei em consideração quando comecei o processo criativo, né, da logo. Então eu trouxe essa imagem, onde eu levei em consideração esse círculo primeiro, né, o maior, o círculo do centro, que vai englobar pluri, né, que é pluri. Pluri diz muito essa palavra, né, então pluri é diversidade, é pluralidade, né. Então eu percebi isso e representei como cor, né, no visual, cor, né? Então esse grupo para mim ele é um círculo, né? Que busca o saber, né? Que dentro da natureza o saber é a perfeição, mas né, uma perfeição que é idealizada, né? Que não é alcançada, mas o círculo, né? Na natureza é a forma da perfeição, né? Então é o que a gente busca através do saber, né? Uma coisa meio filosófica aí. E aí então eu coloquei essas cores, né? Para representar a pluralidade. Coloquei o azul predominando para dar esse peso de credibilidade, né? Esse azul marinho é uma cor que transmite a credibilidade. Já já vou falar um pouco também da escolha dessas cores. Aliás, falo agora, né? Quando vocês falam como referência, né? Tecnologia, educação, se não me engano também teve expansão. Então eu comecei a pesquisar cores de outras organizações, né? Que trabalhavam o saber na internet, né? E aí me veio o insight de que, tipo, o Google, né? O Google é um grande exemplo, a própria Microsoft também é um exemplo enorme de sucesso. Então, essas foram inspirações, né? Que são as 4 cores que eles usam. Então, eu não, obviamente, não copiei as cores deles, né? Eu dei a nossa cara. São cores que vocês podem ver que são cores mais fechadas, porque eu temi que se eu botasse cores mais abertas a logo ficasse infantil, sabe? Pela questão do uso da quantidade de cores, né? Então eu coloquei cores mais fechadas, com um tom de cinza, ficou uma coisa mais até meio retrô. Não é a ideia também de dar um retrô, mas eu acho que quando você traz esse cinza, traz o peso para a cor, você também puxa para a questão da credibilidade, né? E aí já falei né, do azul marinho com relação à credibilidade. E aí na simbologia, né, eu já falei do uso dos círculos, né, como a forma que representa a perfeição na natureza. E aí essa coisa é meio filosófica, da busca da perfeição através do saber, né? Da disseminação. E aí o círculo também representa o grupo, né? É um grande representante do grupo. Então, tanto eu represento o plurisaberes como esse círculo grande e os círculos que orbitam ao redor, né? Que são os outros grupos que estão orbitando ali, né? Os outros grupos de estudante que entram para ver os vídeos, os outros grupos de bibliotecários,
né? Os vários grupos que buscam saber, e os individuais também, né? Que podemos ter essa interpretação também. E aí eu tento dar um movimento, né, com essas setas também, além de dar a unidade, né, com essas setas que ligam, esses traços, na verdade, que ligam aos círculos, além de dar unidade, dá um movimento, né, que é um movimento que eu acho que o Plurisaberes tem, que é ao mesmo tempo um movimento de expansão, porque ele cria um saber, ele processa um saber e ele dissemina na internet, né? E esse saber, por sua vez, ele agrega, ele cria unidade, né? Através das pessoas que vão lá e bebem dessa fonte e, de certa forma, passam a partilhar daquele mesmo sentimento e que também, sentimento não, é do conhecimento, né, e que também disseminam esse conhecimento, como uma força da gravidade, né, que puxa para o centro, mas é como se fosse a força do saber mesmo, né? E aí os círculos de variadas cores, de variados tamanhos, também representando essa pluralidade, né, que é o meio em que o saber do Plurisaberes está, né, que é a internet, que é composto por várias pessoas, vários saberes, né? E aí eu coloco também em cores, né, diversas. E aí, para concluir, falando da fonte, eu busquei uma fonte que fosse moderna, né? Um tanto marcante. Eu gosto que as fontes sejam, né, tenham sejam um tanto marcantes, para marcar mesmo a identidade, né? Para ser lembrado mesmo. Mas ao mesmo tempo simples, porque eu acho que os elementos eles são minimalistas, né? Então eu quis que a fonte conversasse com os outros elementos. E aí é uma fonte confortável de ler, uma fonte que se lê rápido, é uma fonte que eu considero precisa para leitura. E que traz esse efeito, né, de simplicidade, de limpo, de fácil, né, que é acessar os saberes de vocês, né, que é só dar um clique lá na internet, que tá fácil, que não é difícil. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei. É isso, é isso. Eu espero que vocês gostem, eu fiz com muito amor. E se vocês também não gostarem, me digam, por favor, gentileza, digam, Ellen, não é nada disso, você tá viajando, vamos fazer outra coisa. A gente faz outra reunião para tentar entender e faz. E aí, se quiser pedir ajustes nesse de cores, Ellen, não gostei dessa fonte, mas o resto tá bom, então, tipo, eu só gostei da fonte. A gente vai conversando e o que importa para mim é que vocês fiquem satisfeitos e sintam-se representados com essa imagem. É isso. Boa tarde.